Parabéns, meu amigo, para você e para mim também. É claro, porque todos nós estamos bancando essa conta aqui, todos nós brasileiros, naturalmente. Mais de R$ 1 trilhão arrecadados, roubados da população via impostos no ano de 2025. Sim, 2025, a gente está em abril, no começo de abril, o governo já arrancou da sociedade produtiva mais de R$ 1 trilhão. Parece pouco para você? Claro que não. Agora, para o governo, vive procurando meios de aumentar a arrecadação. Tem gente que fala que tem pouco imposto no Brasil. Eu fiz um vídeo recente aqui no canal falando disso, especialistas dizendo que a gente paga pouco imposto. Tá aqui o pouco imposto, o tamanho da trolha que o brasileiro tem que aguentar em 3 meses completos do ano apenas. Faz as contas para ver aonde que isso vai chegar no final de 2025. É um número impressionante de fato e que infelizmente só tende a crescer. Vamos conversar então sobre esses números, mas antes não se esqueça de se inscrever aqui no meu canal para me ajudar a chegar aos 20 mil inscritos. Estamos muito perto dessa marca, conto com o seu apoio, com a sua ajuda, mais uma etapa importante aqui do meu canal, sem sombra de dúvidas. Pois bem, quais são os números que foram celebrados aqui, né, comemorados? Veja só, tem essa postagem aqui no Instagram, né? Você pode me seguir lá no Instagram também, procura Quinta Essência lá que você me acha tranquilamente. Mas tem essa postagem falando dos números de acordo com o impostômetro. Aliás, o impostômetro está aqui, né? A gente sempre olha aqui no meu canal para ver a quantidade de impostos que vai subir no decorrer do nosso vídeo. Você pode ver que já está em 1 trilhão e 80 bilhões com 693 milhões, né? 693. Vou ver se eu lembro no final aí do vídeo onde que a gente vai parar. O 694 aqui. Vamos ver se passa de 700 milhões. Provavelmente vai passar sim, né? E a gente volta para ver no final do vídeo onde que isso vai estar. Então, fizeram essa publicação no dia 4 de abril às 8 horas, mas veja que já tinha passado de 1 trilhão quando isso aconteceu. Foi um pouco mais cedo. É claro, importante notar, importante frisar, que no ano passado foi mais ou menos nessa época que nós passamos de 1 trilhão de impostos também. Ou seja, não superamos a marca do ano passado. Se foi superado, foi por uma distância muito pequena. Ou mesmo não chegou a superar. Porque em 2024 a comparação estava muito mais cruel em relação a 2023. As marcas estavam sendo atingidas aí com 20 dias de antecedência em relação ao ano anterior. Mas veja que o ano de 2024 teve muitas receitas extraordinárias, muita coisa que o governo arrecadou, roubou da sociedade produtiva e que eram coisas esporádicas, coisas padrão daquele ano. E por isso a arrecadação subiu tanto na comparação com 2023. Em 2025 a gente tem um cenário diferente. O cenário de que não tem nenhuma peculiaridade, nenhuma novidade. A gente trabalha com a base arrecadatória muito semelhante à do ano passado, em alguns momentos até inferior. E a atividade econômica não está em franco crescimento mais, pelo contrário, já demonstra sinais de cansaço. Ou seja, não há um crescimento orgânico de arrecadação no ano de 2025, pelo qual nós vemos os valores praticamente empatados. Se a gente considerar a inflação, aí realmente a arrecadação deste ano já está menor. Eu tinha previsto alguns meses atrás que isso aconteceria. Nós veríamos a arrecadação cair no Brasil por causa da atividade econômica desacelerando. Parece que isso realmente está acontecendo. Ainda assim, o brasileiro teve que aguentar no lombo mais de R$ 1 trilhão de impostos em 3 meses apenas deste ano. É algo realmente impressionante, né? E a comparação aqui, né, com 2024, 150 dias foram dedicados apenas a pagar as obrigações com o Estado, né? O que é bastante curioso, porque a carga tributária supostamente foi 32%. Mas se você considerar isso aqui em matéria de tempo, a gente está falando que de uns 40% do ano, né? Provavelmente a coisa é ainda pior do que isso. Sem dúvidas é pior do que isso de fato, né? O impostômetro, você sabe, é feito pelo pessoal lá da Associação Comercial de São Paulo e cada vez que os números são divulgados, eles são um tapa na nossa cara. Realmente, vamos dar uma olhada nos números deste ano. É meu chroma aqui falhando aqui, vocês nem para me avisar, né?
Vamos dar uma corrigida nisso. Pronto. Resolvido o problema, ajustado o problema técnico, a soma de todos os impostos listados aqui é o que realmente chega ao impostômetro. Porque não é só a arrecadação federal, não são só os itens relacionados à questão do governo federal. Tem outros itens aqui que também são relacionados, como o FGTS, que sim é um imposto no final das contas, né? E vários outros tributos que são cobrados aqui de maneira específica sobre alguns itens, ITR, né? Previdência, taxa. Não vi aqui nessa lista, né? Tem outros, então não dá para saber. Não vi aqui ICMS e ISS, ou seja, o imposto estadual e o imposto municipal sobre serviços. Tampouco vi IPTU, IPVA, essas coisas. Tudo isso é imposto. Tem que entrar no cálculo. Então não sei exatamente se isso aqui está compondo os números do impostômetro. Porque se não tiver compondo, meu amigo, caramba, o negócio é muito, muito pior do que os dados nos fazem crer, né? E não é impossível que seja que isso não esteja contemplado, porque a base de dados utilizada pelo pessoal que calcula o impostômetro é da Receita Federal, da Secretaria do Tesouro Nacional, da Caixa Econômica, do Tribunal de Contas da União e do IBGE. Então é difícil que haja um controle exato sobre o ISS, por exemplo. Quanto que cada município arrecada de ISS? É um banco de dados muito elevado. Ainda assim, o impostômetro é um parâmetro muito interessante, muito didático, para a gente compreender o tamanho e o peso da tributação no Brasil. Que é o grande problema hoje, né? Aliás, um dos problemas aqui no Brasil. Primeiro, a carga tributária é muito elevada, de fato, e imposto é roubo, tá? Imposto é roubo em qualquer circunstância. Muita gente diz que a gente paga muito imposto e não tem retorno nenhum, dando a entender que se tivesse retorno, seria bom pagar imposto. Não, imposto continuaria sendo roubo, ainda que tivesse um bom retorno. É fato que não tem retorno nenhum, porque é uma ilusão, né? É muito cegado achar que o Estado existe e cobra impostos para dar serviços para a população, para fornecer uma qualidade de vida para as pessoas. Isso é completamente irrelevante para os governantes e acreditar nisso é ter uma fé muito elevada, de fato. Não tem diferença nenhuma dos governos de hoje com o senhor feudal, com o rei medieval, não tem diferença nenhuma. Esse pessoal pegava o dinheiro do povo para se sustentar, para viver disso. É assim até hoje, não mudou absolutamente nada nesse sentido. Então, a carga tributária é muito elevada e o Brasil tem um problema, um agravante que talvez seja até pior do que isso, que é a burocracia tributária, o manicômio tributário que é este país. De maneira que é caro, é simplesmente caro você pagar os impostos, não pelo valor, mas pela burocracia envolvida. Pelo valor também, mas só a burocracia é cara. O risco de você estar fazendo uma declaração errada, você tem que pagar contador, funcionário só para lidar com essa parte, tem que ter um passivo jurídico para lidar com essas questões lá na frente. O custo de fiscalização, meu amigo, é um inferno tributário no Brasil, de fato. Então, esse tipo de coisa, esse tipo de número aqui mostra o quanto que o governo está montado nas costas do produtor, do trabalhador, do empregador, da sociedade produtiva, de quem realmente gera riqueza neste país, né? Vamos ver lá, então, no impostômetro, como estão os números, meu amigo. Estamos indo para 750 milhões, né? Ou seja, 1 trilhão 80 bilhões 750 milhões de reais. Só no tempo que eu tô batendo um papo aqui com você, já foram mais de 50 milhões de reais roubados do povo brasileiro via impostos. Meu amigo, isso aí dá o quê? Uns 25 a 30 centavos para cada brasileiro. Lembrando que não dá para saber 100% se tá tudo aqui embutido nesses números, mas a coisa realmente não para de crescer. Mas me diga aí, o que você achou dessa minha análise? Colabore com o nosso debate, se inscreva no meu canal se você ainda não for inscrito e até a próxima.